Amém. Amém. Então, amada igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre justificação. Quero que os irmãos abram no livro de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, um livro após a carta de Tito, um livro antes da carta de Hebreus. Carta de Paulo a Filemão. Nós vamos ler dos versículos 8 até o 20. Filemão só tem um capítulo, então vamos ler dos versículos 8 a 20. Filemão, do 8 ao 20 diz assim. Não, calma aí. Chove. Não sei onde. Vai passar no telão, Deus. Telão aqui, Jesus. A palavra de Deus diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, não para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Peço para que todos os irmãos curvem a cabeça para nós fazermos mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença nesse momento para ouvirmos mais da Tua palavra e aprendermos mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, que nós venhamos estar totalmente concentrados para ouvir as Tuas instruções para cada um de nós. Que nós não venhamos nos distrair por qualquer coisa e que qualquer distração que o inimigo lance seja de fato impedida pelo Senhor. Que o Senhor venha de fato nos conduzir ao conhecimento bíblico e nos mostrar qual é a Tua vontade por meio da Tua Escritura. Que o Senhor age por meio dessa palavra a ponto de nos transformarmos e a ponto de nos capacitar e nos moldar ao caráter de Cristo. É isso que te pedimos nesse momento. Amém. Então, amados, quero iniciar perguntando algo para vocês. Aqui todos são salvos? Todos aqui são salvos por Cristo? Alguém aqui tem dúvida da sua salvação? Mas como vocês foram salvos? De que forma vocês foram salvos? Nós sempre estamos falando, eu sou salvo por Cristo, eu sou justificado por Cristo. Mas muitas vezes nós falamos isso sem nem compreendermos o porquê que nós somos salvos. Muitas vezes nós falamos, criamos de certa forma um clichê, que vivemos falando, sou justificado por Cristo.
mas muitas vezes nós não reconhecemos, nós não compreendemos a obra que Cristo realizou para que nós fôssemos justificados. E quando nós repetimos que nós somos salvos e justificados, sem sabermos, nós acabamos reduzindo, desvalorizando, nós acabamos diminuindo a obra que Cristo realizou. E para que nós não venhamos cometer esse erro de desvalorizar a obra de Cristo, simplesmente dizendo que somos salvos, mas sem saber como que somos salvos, nós vamos aprender hoje um pouco sobre justificação. Eu não pretendo fazer aqui no livro de Filemon uma exposição da carta de Paulo a Filemon, mas eu quero usar dessa carta como uma analogia, como um exemplo que nos faça entender mais facilmente a obra que Cristo realizou para nos salvar. Por meio dessa carta nós vamos conseguir ter uma compreensão mais fácil, mais simples do que foi de fato a justificação realizada por Cristo. Primeiramente, como que a gente vai fazer para entender isso? Quem são os três principais personagens aqui da carta de Filemon? Primeiramente, Filemon, que foi aquele que recebeu a carta. Segundo, Onésimo, que era escravo. Em terceiro, o próprio Paulo se coloca como personagem dessa carta de Paulo a Filemon. Primeiramente, quem era Onésimo? Nessa história que nós lemos aqui, quem que nós entendemos aqui que era Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon, era propriedade de Filemon. Era uma propriedade, era um escravo de Filemon que fugiu e ofendeu o seu senhor. Onésimo fugiu de Filemon, ofendeu a Filemon e ofendeu o seu próprio dono. Filemon não era somente um amigo, era o proprietário de Onésimo. E quem era Filemon? Filemon era dono de Onésimo, era senhor de Onésimo, que foi ofendido por Onésimo. Filemon, com todo o seu poder e com toda a sua autoridade, ele poderia muito bem derramar a sua ira sobre Onésimo. Ele poderia castigar Onésimo por ser um escravo ofensor e fugitivo. E qual seria o castigo se Filemon resolvesse castigar Onésimo? A própria morte. Naquele tempo, se o escravo ofendia o seu dono, roubava o seu dono e fugia, ele pagava com a própria vida. Esse seria o destino de Onésimo, se assim Filemon quisesse. Filemon, ele tinha autoridade para isso. Mas, para que Onésimo não sofresse esse castigo, surgiu o terceiro personagem dessa carta, Paulo. Nessa situação, quem era Paulo? Nessa situação, Paulo era um mediador entre Onésimo e Filemon. Nessa situação, Paulo aqui era alguém disposto e capaz de resolver essa situação. E hoje, amados? Hoje, quem é Onésimo? Hoje nós somos Onésimo. Nós somos escravos que pertencemos a um Senhor, porém fugimos dele. Nós ofendemos a esse Senhor, nós transgredimos a lei desse Senhor e fugimos desse Senhor. Hoje nós somos como Onésimo. E hoje, quem é Filemon? Filemon é Deus, dono de tudo, soberano sobre todas as coisas. Deus poderoso para castigar o seu escravo ofensor. Um Deus poderoso para castigar e derramar a sua ira
sobre aquele que o ofende. Hoje, Filemon é o próprio Deus. E quem Paulo representa nessa situação? Onésimo representa um escravo, representa nós, pecadores. Filemon representa o próprio Deus, justo, irado. Mas Paulo quem representa? Paulo representa o próprio Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Paulo, nessa passagem, ele representa o próprio Cristo, que se fez disposto e capaz para resolver esse problema que nós estamos. Somente Cristo pode resolver esse problema que nós nos encontramos. E de que forma, amados, esse problema é resolvido? Que obra Paulo realizou para que Onésimo fosse salvo? O que Cristo fez para nos justificar? O que Cristo fez para que nós fôssemos salvos? Quando nós fazemos uma análise cirúrgica dessa obra, quando nós fazemos uma análise cirúrgica na obra da salvação, nós percebemos que é feita ali uma transfusão, uma troca, o que chamamos na teologia de dupla imputação. Vejamos, amados. Perceba o que Paulo diz no versículo 18. Olha como Paulo vai começar a resolver o problema de Onésimo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo, ele tomou sobre si as dívidas de Onésimo. Paulo tomou sobre si os pecados, as transgressões de Onésimo. E Cristo? Como Cristo começou resolvendo o nosso problema? Cristo, ele tomou sobre si as nossas dívidas, assim como Paulo fez. Em Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim como Paulo tomou sobre si as dívidas de Onésimo, para que ele não sofresse da ira de Filemon, assim Cristo tomou sobre si os nossos pecados, para que nós não viéssemos sofrer da ira de Deus. O sofrimento e o derramamento do sangue de Cristo se fazia totalmente necessário, como nós aprendemos no livro de Hebreus. A propiciação, a expiação deveria ser realizada para que a ira de Deus fosse satisfeita. Deus Pai, ao olhar dos céus para o Cristo crucificado, ele via ali os nossos pecados imputados sobre Jesus, ao ponto de Cristo olhar para o alto e dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sobre ele estavam as nossas transgressões, ele imputou o nosso pecado sobre ele. Vocês sabem o que é imputar, amados? Amputar é arrancar fora, imputar é colocar no lugar. Imputar é colocar sobre si. Ele imputou sobre si os nossos pecados, e por esse motivo ele sofreu na cruz do Calvário. Só que, amados, realmente ele imputou sobre si os nossos pecados, mas eu diria que isso seria insuficiente
para nos levar para o céu. Será que é heresia isso? Comprometedora essa frase. Mas simplesmente Cristo tomar sobre si os nossos pecados ainda é insuficiente para nos livrar, para nos levar para o céu. Essa obra que Cristo realizou, ela é suficiente, ela é capaz, ela é perfeita para nos livrar do inferno. A primeira parte da imputação é essa. A primeira parte da imputação, que é os nossos pecados sobre Cristo, ela nos livra do inferno. A partir do momento que Cristo tomou sobre si os nossos pecados, nós já podemos ficar tranquilos. Para o inferno eu não vou. Só que agora tem um outro problema a ser resolvido. Tem um outro problema a ser resolvido, porque isso que Paulo também fez por Onésimo, livra ele de ser morto, mas não garante que ele fosse ser recebido na casa de Filemão novamente. O sacrifício vicário de Cristo, a primeira parte do sacrifício de Cristo, garante que nós não vamos para o inferno. Mas ele não garante ainda que nós venhamos ser recebidos do céu. E para isso é necessário a segunda parte do sacrifício. Para que Onésimo pudesse voltar ao lar, junto a Filemão, Paulo diz o que está escrito no versículo 17. Percebam ali. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, se tu me considera eu, Paulo, o justo, íntegro, reto, como companheiro teu, recebe a Onésimo como se você recebesse a mim mesmo. O mesmo Cristo fez por nós. A mesma obra Cristo realizou. Paulo colocou em Onésimo os seus méritos, a sua justiça. Vocês percebam, tem outro versículo? Versículo 12, Paulo ele fala isso também. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo, ele não está simplesmente enviando alguém que ele conheceu. Não, ele está colocando os méritos dele, a justiça dele sobre esse homem, para que ele fosse recebido de volta ao seu lar. E para que, amados, ele voltaria para o seu lar? Veja no versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de quê? A fim de que o recebas para sempre. Onésimo, ele foi afastado, realmente, de Filemão. Mas Paulo, fazendo essa mediação, ele envia Onésimo de volta, não para que fosse temporária essa estadia de Filemão com Onésimo, mas que fosse para sempre. E a mesma coisa que Cristo fez conosco. Claro que em uma escala infinitamente maior, Cristo fez o mesmo por nós. Cristo imputou em nós a sua justiça. A fé é imputada em nós como justiça de Deus. Isso é citado em Romanos, capítulo 4, versículo 5. Pelos méritos de Cristo, nós voltemos agora ao lar, e agora ao lar que é eterno, junto com Deus. Eu peço para que os irmãos abram, que a Cíntia abra, em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. A palavra de Deus diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos
justos. A obediência, a justiça, os méritos de Cristo são imputados sobre nós, são colocados sobre nós, para que Deus Pai não nos receba como a nós mesmos, mas para que Deus Pai, ao nos receber, nos receba como se recebesse ao próprio Cristo. Pela primeira parte da imputação, Jesus colocando sobre si os nossos pecados, Ele nos livra do inferno. Agora o próprio Jesus, por meio da sua obediência, por meio da sua justiça, por meio dos seus méritos, colocando tudo isso sobre nós, Ele nos garante a salvação, nos garante o retorno ao lar, junto ao Pai, que é eterno. Amém, amados? Amém. Conforme diria o pastor Paul Washer, vou parafrasear ele, na verdade, nessa transformação, nessa dupla imputação, nessa justificação que nós recebemos, nós passamos a odiar o pecado que um dia nós amamos, e nós passamos a amar a justiça que um dia nós odiamos. Amém, amados? Amém. Eu peço que a irmã Cíntia abra em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Coríntios, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. A palavra de Deus diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando. Aqui, reconciliando, se trata de fato do ministério da reconciliação. Aquilo que Paulo buscou fazer entre Onésimo e Filemão, reconciliando consigo próprio, com o próprio Deus, o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Os nossos pecados, eles não estão mais imputados em nós, mas estão imputados em Cristo, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o próprio Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, amados? Amém. Esse é o ministério da reconciliação, e é isso que devemos viver. Viver sabendo que os nossos pecados estão imputados sobre o Cristo que morreu na cruz, e por esse motivo nós odiamos esses pecados. E a justiça do Cristo, os méritos dele foram imputados sobre nós, e por isso nós amamos essa justiça. E como nós passamos a viver a partir de agora? Como diria ali no versículo 11, citando ali Onésimo: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E agora vivamos sendo úteis para Cristo e para o Pai, proclamando essa verdade do ministério da reconciliação. Amém, amados? Amém. Peço para que todos curvem a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por ter falado conosco, por ter mostrado para nós qual é a tua vontade, por ter ensinado para nós a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, para que nós não venhamos em nenhum momento menosprezar a grande obra que o Senhor realizou, para que em nenhum momento nós não venhamos diminuir ou pensar de forma pequena do trabalho que o Senhor realizou na cruz do Calvário, do trabalho e da obra que nos dá a vida e a vida eterna. Faz com que nesse momento sejamos úteis para Ti, que de fato venhamos ser instrumentos em Tuas mãos, enquanto seguimos de volta ao lar, e ao lar que é para sempre. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém.